Recentemente, a LERJ criou um e-book consolidando todas as leis estaduais de defesa do consumidor. Esse material serve para ajudar o consumidor a conhecer claramente quais são os seus direitos ao consumir ou comprar um produto. É sobre esse tema que a gente vai falar no Rio em Foco de hoje. Vem com a gente! Antes da pandemia, a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor rodava todo o estado do Rio, fazendo atendimento presencial ao cidadão, além do atendimento pelo telefone. Com a pandemia, esse processo foi interrompido, mas hoje o cidadão pode contar com mais uma ferramenta do seu lado. É o e-book que foi lançado pela comissão, e quem vai conversar com a gente hoje sobre esse trabalho é o coordenador jurídico da comissão, Plínio Lacerda. Oi, Plínio. Tudo bem? Plínio, como é que foi pensado esse projeto do e-book dentro das ações que a Comissão de Defesa do Consumidor promove todos os dias, voltado o trabalho da LERJ para os consumidores? O Estado ele possui uma competência legislativa concorrente para legislar sobre matéria de direito do consumidor. E o Estado do Rio de Janeiro possui excelentes leis estaduais em face do nosso consumidor, como a lei que restringe, né, a proibição de troca de produtos, a lei estadual que estabelece a questão de proibição de estacionamento não se responsabilizar pelos danos causados aos veículos dos consumidores. Então, em razão disso, atendendo uma solicitação do deputado Fábio, ele, que é o presidente da nossa Comissão de Defesa do Consumidor, Fábio Silva, então ele pediu para que pudéssemos elaborar um compêndio, né, uma reunião de leis estaduais que estabelecem ali os direitos dos consumidores. Quantas leis entram nesse compêndio? Ora, na verdade, o compêndio ele não se esgota com esta edição. O que a gente buscou ali estabelecer no número de leis, que são mais leis dos consumidores que essas que estão sendo aqui divulgadas, porque estas são as leis que atingem diretamente o direito do consumidor. Não estão entrando ali leis do consumidor que estabelecem questões de convênio, questão de processos ou outras nesse sentido, mas sim as leis de interesse pessoal do cidadão, né? Que ele quer saber a questão do seu nome lançado no SPC, quer saber a questão relacionada ao serviço essencial. Então, com base nisso, nós elaboramos uma primeira edição, sendo certo que haverá, possivelmente, uma segunda edição. E como o cidadão pode acessar essa edição? Ora, essas leis elas vão estar disponíveis através não só do próprio site da LERJ, da Comissão de Defesa do Consumidor, do CODECOM, bem como há interesse do próprio diretor em que seja impresso estas leis para que sirva de subsídio não só para o operário do direito, para peticionar em juízo, não só para o cidadão buscar um diálogo com o fornecedor a respeito dos seus direitos, bem como também para os juízes, por a fundamentação das suas decisões e, quem sabe, até o próprio PROCON, né, para uma decisão administrativa que precisa tomar envolvendo uma chamada prática abusiva. Nesse e-book, estão só escritas as leis ou há um tipo de explicação ao consumidor, um detalhamento de como ele tem acesso àquele direito? Esse e-book, né, a finalidade dele é que ele não reuniu somente as leis. Ele reuniu as leis, mas ele conta com um índice remissivo que facilita uma procura através de uma palavra-chave. Então, se você buscar venda casada, né, muitas das vezes esse termo não está na lei, mas está dizendo condicionar um produto a outro. Então, o e-book ele facilitou assim a vida do cidadão com índice remissivo, com sumário e também constou, através de um trabalho que eu diria de fôlego da equipe da assessoria de comunicação da LERJ, hoje ele tem um QR Code que facilita muito o acesso e abre diretamente naquela lei que a pessoa está consultando. Nesse momento de pandemia, houve
um mergulho, né, nas compras online, e que, na verdade, essa é uma área que normalmente se fazem muitas campanhas de esclarecimento, né, do que o consumidor precisa olhar para não ser lesado ou enganado, ou ter o seu direito assegurado, por exemplo, de devolução dos produtos. O que surgiu de reclamações para a defesa do consumidor nesse período? O que o senhor destacaria como sendo, assim, temas que se avolumaram nesse período da pandemia? Com a questão das pessoas estarem um pouco mais em casa, né, eles têm essa necessidade, às vezes, de comprar, de adquirir produtos e serviços, aumentou de forma significativa, né, essas compras online, as compras feitas pela internet. E também, com isso, houve o aumento de problemas. E um dos problemas que são mais comuns, que estão registrados aqui na Codecom, são os chamados problemas envolvendo os produtos em promoção, porque o fornecedor ele não dimensiona esta oferta e, via de regra, não são raras as vezes em que ele oferece um produto e não tem estoque para o consumidor. E as reclamações comuns são aquelas em que o consumidor ele quita, ele dá o seu cartão de débito, cartão de crédito, fecha o negócio e, passando um tempo aguardando a chegada do seu produto na sua residência, ele é surpreendido com uma frase, com uma mensagem do fornecedor dizendo: prezado cliente, lamentamos, mas não temos estoque, e devolve o dinheiro da pessoa. Isso, a princípio, a empresa pensa que está agindo dentro do direito do consumidor, quando não está, porque o direito do consumidor ele tem o direito de exigir ou produto ou um produto semelhante, porque, às vezes, a devolução do dinheiro, ele não compra o mesmo produto fora daquela oferta, fora daquela promoção. E estes são um dos casos que são mais comuns, que avolumam as reclamações aqui na Codecom. O senhor falou do e-book, falou do índice remissivo, da forma como o cidadão pode acessar agora mais um instrumento de acesso às leis que defendem o consumidor. Em relação aos atendimentos na Comissão de Defesa do Consumidor, como é que está sendo esse período aí de pandemia? Que ajustes foram feitos para garantir que o consumidor chegasse à comissão e pudesse ter o seu caso ali resolvido ou encaminhado? Os ajustes com relação à pandemia, não está sendo feito aquele atendimento pessoal, né, da pessoa fisicamente e reclamar lá no Codecom. Mas existe o atendimento pessoal que é feito primeiro através do 0800, né, em que os atendentes e os conciliadores fazem um atendimento de primor, um atendimento muito qualificado, sensibilizando ali o fornecedor a respeito do direito do consumidor. Então, há esse atendimento que é feito via telefone, há o atendimento também que é feito online, né? Que é possível a pessoa acessando o site da LERJ e achando a Codecom, ele pode se valer e fazer a sua reclamação. A reclamação que é feita, é sempre bom destacar que ela é o primeiro passo, né, em busca da satisfação da pretensão do consumidor sobre os seus direitos. E esse é um trabalho de fôlego, digo assim, dos conciliadores, que são advogados, abnegados, que demonstram ali para o fornecedor, e hoje, com essa facilitação desse e-book, vão demonstrar através da lei, através do artigo, do próprio dispositivo legal, aonde aquilo configura o direito do consumidor. Eu sou professor de direito do consumidor também da Universidade Federal Fluminense, e a gente sabe que as leis, ou que a lei do Código de Defesa do Consumidor é uma lei ampla, no sentido de conceitos muito abertos, né? Ele fala de prática abusiva, de condição iníqua, de vantagem manifestamente excessiva, quando muitas das vezes a gente quer o que isso significa. Então, a lei estadual ela vem explicitar, ela vem ali tornar a dizer, por exemplo, como nós falamos aqui, que há lojas que dizem que no sábado nós não trocamos mercadoria com vícios, né? Então, a lei estadual diz: você não pode restringir um direito do consumidor, e ela explicita. Então, isso facilita, é uma ferramenta à disposição, primeiro, dos nossos operadores do direito, segundo, ele busca ali uma harmonia junto com o fornecedor, demonstrando que aquele fato que ele está praticando, às vezes, é uma aparência de legalidade, né? Mas, na verdade, é um abuso. Então, isso tudo é a forma pelo qual
onde se busca o direito do consumidor. E a terceira ideia é que hoje todo estabelecimento comercial ele é obrigado a ter uma lei do consumidor. Por quê? Para evitar que a pessoa vá demandar na justiça, que vai ao PROCON, e o ideal seria que o consumidor conhecesse o seu direito, né? Que tivesse ali facilitando, isso aqui você não pode fazer, esse produto está sem preço, isso aqui é um abuso, você sabia disso? Isso é até um crime quando você faz uma venda casada. Então, isso, a ideia do legislador é que buscasse ali uma intermediação e uma composição sem a necessidade de outros veículos, né? Mas, no caso aqui, o CODECON ele faz essa intermediação, fundamentando cada reclamação que o consumidor leva ao nosso conhecimento. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política, economia e defesa do consumidor caminham juntas. Nesse segundo bloco, acho que é importante a gente falar sobre os casos mais frequentes e mais comuns. O que surgiu e qual foi a principal demanda nesse período que a gente sabe vai se estender e de que maneira o próprio e-book ajuda também a solucionar algumas dessas questões. No ano de 2020, o fechamento das reclamações, nós tivemos cerca de 14 mil reclamações envolvendo o direito do consumidor, só registrado na CODECON. E entre essas reclamações se destacam pelo menos 3 blocos envolvendo fornecedores: o fornecedor de telefonia, o fornecedor de energia elétrica e o fornecedor de varejo em geral, envolvendo eletrodomésticos. As reclamações, embora de telefonia e de serviço envolvendo a eletricidade, né, o fornecedor, são questões antigas relacionadas à questão da qualidade do serviço, né, e também à questão de ocorrências, de termos de ocorrência de irregularidades que têm retroatividade. Mas, em razão da pandemia, uma coisa que foi destacada foi a questão dos eletrodomésticos, principalmente os dos gêneros essenciais, como geladeiras, né, e que foi até necessário agora, na última semana, nós ingressamos com uma ação coletiva em razão de tantas demandas repetitivas envolvendo um fornecedor que não cumpre seu principal mistério, que é a troca do produto quando ele apresenta um vício de forma imediata por tratar de um produto essencial. O artigo 18, parágrafo 3º, estabelece que o produto essencial ele deve ser trocado de forma imediata. Então, uma pessoa que compra uma geladeira, ela tem uma essencialidade, uma necessidade, não podendo aguardar tempos e tempos, como é a questão de um celular, né? Então, estas demandas envolvendo produtos que nós chamamos de produtos essenciais, né? Produtos que envolvem a própria necessidade do cidadão, no caso do consumidor, são as demandas que estão assim destacadas de forma urgente, porque houve uma grande questão de procura pela internet nos contratos firmados eletrônicos, né? E houve uma grande demanda e parece que o fornecedor não estava preparado para isso e vem sempre uma desculpa, né? E muitas das vezes, como eu disse, às vezes a questão é a rescisão do contrato e devolução do dinheiro. E isso ele acaba perdendo uma outra oportunidade, ele acaba, na verdade, não ficando satisfeito e surge a nossa resistência à pretensão do consumidor. Tem uma questão também muito ligada aos contratos firmados pré-pandemia e que tiveram que ser, enfim, renegociados por conta da pandemia. Falando aí especificamente de festas de casamento, festas de aniversário, os próprios contratos com escolas, transporte, muita coisa foi alvo de leis específicas para tentar assegurar ali o direito do consumidor e o momento de excepcionalidade que a gente estava vivendo por conta da pandemia, mas também gerou muita confusão, né? Como é que a Justiça tem orientado as decisões em relação a essas questões e como é que vocês, na Comissão de Defesa do Consumidor, também ajudam a fazer essa mediação e esse trabalho de esclarecimento dos consumidores? Isso realmente sempre na doutrina nós chamávamos de caso fortuito, né? Um acontecimento extraordinário. E esse acontecimento extraordinário sempre foi possível
uma rescisão do contrato ou mesmo uma revisão contratual. Só que isso não aconteceu de uma forma assim, pontual, com um ou outro consumidor. Nós passamos por um estado de exceção, né? E esse estado de exceção, nós temos que invocar aqui aquelas lições do professor Robert Alexio Alexi, que diz que é necessário usar a razoabilidade e a proporcionalidade. Então, nós tivemos vários contratos de vários fornecedores, tanto envolvendo academias de ginástica, envolvendo estabelecimento de ensino, que se de um lado, né, o consumidor quer, na verdade, o direito seu à revisão, porque ficou diminuído o seu patrimônio, a sua atividade econômica, mas, por outro lado, o consumidor também queria o fornecimento do serviço educacional e a empresa como vai poder fazer essa redução se ele tem que custear e fazer o pagamento. Então, é nesse momento que entra a famosa mediação. Nós hoje trabalhamos com a chamada justiça multiportas. O que é a justiça multiportas? Não é aquela justiça com uma única porta, que sempre verificávamos, e quando tem uma demanda, a gente ia para o judiciário, no sentido de que o judiciário ia resolver tudo. Hoje, a justiça multiportas é aquela que busca a mediação. É justamente onde o Codecon entra, com técnicos, com conciliadores, pessoas com a sua expertise, muitas das vezes até sensibilizando o consumidor que tem o seu direito, mas demonstrando para ele que, ao você se valorizar ou buscar a sua pretensão, possivelmente não terá o serviço, não terá o produto, né? Então, entra esse diálogo, né? Esta é uma questão muito importante nesse estado de exceção que nós estamos passando. Então, o que se busca aqui sempre, primeiro, demonstrar o direito do consumidor. O direito do consumidor tem esse direito. Segundo, ao exercer esse direito, possivelmente, temos que analisar casos e casos, não existe uma fórmula única que se aplica a todos os fornecedores, né? Nós analisamos casos, nós temos fornecedores de serviço público, fornecedores de serviço privado, então temos construção civil, temos estabelecimento de ensino, quer dizer, uma gama de fornecedor. Então, o que faz o nosso conciliador? Escuta como um grande ouvidor, né? Depois de escutar, ele pondera com as partes, primeiro com o consumidor, depois com o fornecedor, e nós temos um índice de resolutividade muito bom, que possivelmente isso dinamiza e vários consumidores retornam ao Codecon em busca desse acompanhamento que ele é pessoal, destaco aqui, porque uma vez feita essa reclamação, faz uma notificação, essa notificação é assinada pelo próprio deputado Fábio Silva, ele pessoalmente assina a notificação ao fornecedor, pedindo ali o empenho, a composição, e, a posteriori, são ligações feitas pessoais pelos conciliadores. Então, eu acredito que isso seja um lado um pouco assim de humanização, um lado humanitário que é dado pelo conciliador, e eu já vi muitos casos que fornecedores afirmam que não era direito do consumidor, mas eles buscam atender àquela demanda em razão da forma da presteza, né, da forma como é feito esse atendimento. Muito interessante a oportunidade da gente trazer no Rio em Foco também o trabalho das comissões permanentes da Casa. E a Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, ela se destaca, né, nesse atendimento por conta, primeiro, de recepcionar uma série de questões e ajudar na mediação a resolver casos. Então, o Dr. Plínio fala aqui, né, do índice alto de resolutividade dos mais de 14 mil atendimentos que foram feitos no ano passado e de uma ajuda, né, de um ouvido também para as demandas do consumidor que acabam inspirando leis ou ajudando a ajustar também leis. Isso é um ponto interessante que eu queria abordar no próximo bloco. Então, não saia daí. Rio em Foco aqui, política, economia e defesa do consumidor caminham juntas. Estamos de volta com o coordenador jurídico da Comissão de Defesa do Consumidor, Plínio Lacerda. Doutor Plínio, a gente já está indo para o terceiro bloco e a ideia era a gente falar um pouquinho disso, assim, né? De que maneira esses ouvidos abertos, esse contato com o consumidor, com o cidadão, ajudam também a inspirar legislações ou também influenciar aí as discussões que acontecem na casa. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente, né, de
que se há casos desse tipo, né, de que a escuta do consumidor, daquele cidadão que trouxe um problema, também acabou inspirando uma lei ou uma discussão na Assembleia Legislativa. Na verdade, nós chamamos isso de demandas repetitivas, né? Algumas demandas são individuais, são pontuais, né? Envolvendo um caso ou outro. As demandas que se repetem, na verdade, o deputado Fábio Silva ele nos orienta em que essas demandas sejam acolhidas e sejam tratadas, primeiro, encaminhando para a assessoria jurídica, no qual eu coordeno. Eu fui promotor de justiça por 30 anos, né? Só trabalhando na defesa do consumidor. Então, adquiri ali uma vasta experiência que penso estou ali disponibilizando para a própria Codecom. E uma das experiências é um instrumento chamado investigação preliminar. O que é esse instrumento? É um instrumento de processo administrativo onde reúne várias demandas que se repetem envolvendo o mesmo fornecedor. E aí, desta investigação preliminar, se reúne ali elementos, notifica-se o próprio fornecedor para ver se ele tem interesse ou não em voluntariamente cessar aquela prática, aquelas cláusulas abusivas ali, e evitando uma demanda, no caso, uma ação coletiva, que é proposta pela nossa Codecom. E, paralelamente, isso é feito um relatório para o deputado, para que ele venha analisar da necessidade ou não de editar uma lei, né, com o objetivo também de cessar essas práticas, né? Essas práticas. Por isso, nós temos vários deputados aqui na Assembleia, e o deputado Fábio Silva, que preside essa comissão permanente, né? Ele faz essa orientação, presta esse tipo de auxílio aos demais colegas, né, do parlamento e acaba depois, se não houver nenhum tipo de acordo, ajuiza ações coletivas. Nós temos agora uma ação coletiva que foi ajuizada em razão de um fato envolvendo uma operadora de telefonia aqui no Rio, que, lamentavelmente, isso tem ocorrido, que são furto de cabos, né? Então, hoje, o Rio de Janeiro ele vive esse tipo de prática, via e regra, a gente tem esse conhecimento que a polícia prende a quadrilha, mas envolve, às vezes, pessoas até do próprio atividade de serviço público, né? Então, o que acontece? O consumidor que está pagando aquela operadora, ele fica sem internet, ele fica sem a sua televisão, seu Netflix, e aí ele liga para a operadora para dizer o seguinte: ó, eu preciso de uma satisfação. Nós temos casos, por exemplo, ali de mais de 6 meses sem qualquer tipo de resposta ao consumidor. E vejam bem, ele continuando a pagar o seu serviço sem a contraprestação. Então, nós ajuizamos uma ação na Sexta Vara Empresarial, obtivemos da juíza da Sexta Vara Empresarial, a doutora Maria Cristina, uma liminar no sentido de que ou dá o abatimento para o consumidor, ou, no caso, deixa ele procurar outra operadora, porque a cláusula de fidelidade também impossibilita ele sair. Se ele sair e for para outra, ele tem que pagar uma multa. Então, vocês vejam, isso é algo que precisava do que nós chamamos do dirigismo estatal, do intervencionismo do Estado, mas isso foi em última instância, depois de tanto buscar conciliar, depois de tanto buscar uma fórmula que pudéssemos agariar uma composição. Esse é um fato, entre outros, que a gente destaca aqui e hoje está sob júdice, né? E o tribunal está analisando essa liminar que foi proferida para a Sexta Vara Empresarial. Olha que interessante, né? A gente falou aqui sobre o papel das leis estaduais no Código de Defesa do Consumidor. A gente tem um Código Federal robusto, mas as leis estaduais, o doutor Plínio explica aqui, né, que trazem uma tradução, às vezes, de termos ou como funciona na prática. A gente falou da maneira como a Comissão de Defesa do Consumidor atua, muitas vezes mediando os conflitos, né, e ajudando ali a achar uma solução através da conversa, do diálogo. Falamos da maneira do atendimento, né, que é feito a cada um pelo telefone, agora por conta da pandemia, antes presencialmente. A gente espera que logo retorne, né, quando a gente baixar esses índices de contaminação
por conta do novo coronavírus, e também sobre o e-book, que foi também o motivo que a gente trouxe o Dr. Plínio até aqui, para falar que a Alerj está disponibilizando ao cidadão mais um instrumento de acesso a essas leis de defesa do consumidor. Doutor Plínio, está faltando alguma coisa aqui para a gente falar para o nosso cidadão, né, para que ele fique ligado e possa acessar o que ele tem direito, as legislações? Tem algum recado aqui que o senhor queira dar para todo mundo que está assistindo a gente? Eu queria, primeiro, agradecer, né, a gentileza dos consumidores que reiteram, quer dizer, são pessoas que voltam ali confiando na solução do seu problema, né? E, como foi dito aqui, com um índice de resolutividade muito alto, né? Essa questão da mediação, da questão da composição que é feita, é algo também que tenho aqui que valorizar os nossos conselheiros, né? As pessoas pelas quais são capacitadas e estão ali diariamente buscando interagir para a solução. Mas eu gostaria de deixar o nosso telefone, o 0800, né, à disposição daquele que, porventura, ainda não conhece o serviço da Codecom, é o 0800 282 7060, 0800 282 7060, ou também através do nosso site da Alerj, Codecom, você pode fazer a sua reclamação ali. Eu estou certo que você será muito bem atendido. Então, é nesse sentido que eu gostaria de agradecer a própria comissão, agradecer o consumidor, e consumidor, como dizia John Kennedy, né? Consumidor somos todos nós. Muito obrigado. Obrigada, doutor Plínio, obrigada a você que assistiu a gente até agora. Lembrando que esse programa também pode ser ouvido nas principais plataformas de streaming. É só buscar por Quero Discutir Meu Estado ou Rio em Foco e você vai ouvir também o nosso programa. Até mais. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.